Antes de Beira-Rio e clássico, a gente sabe da dificuldade. Uma análise sua aí desse empate em 0-0. Boa noite. Pois a torcida e nós sempre esperamos o melhor do jogo, e o melhor do jogo é a vitória. Não a conseguimos, mas penso que em função daquilo que se foi passando ao longo do jogo, um jogo muito lutado, em que houve muita energia em campo das duas partes. Nós estivemos a esse nível de energia, estivemos muito fortes. Tivemos muita vontade de ganhar o jogo, mas aqui e ali algumas falhas técnicas na saída de bola, na definição no último terço, naquilo que é o selecionar o caminho. Acho que estamos um pouco desconfiados de nós mesmos. Isso, desconfiança, leva a esses erros, mas neste momento o que eu mais elogio da parte do elenco é a energia que eles levaram para campo e a grande vontade de conquistar pontos, conquistar os 3, não conseguimos, levamos um, não era o que queríamos, mas a energia demonstrada em campo foi de quem queria ganhar jogo. Boa noite, professor. Leonardo Berger, Rádio Grenal. A pior sequência que o senhor tem em relação a resultados desde que chegou no Grêmio. São 9 jogos com apenas uma vitória e uma sequência de 5 jogos sem vitória desses últimos 5. Eu gostaria de saber se o senhor sente alguma pressão, se seja da torcida ou da direção do Grêmio. Como é que tem sido o dia a dia para terminar com essa má fase? O dia a dia para terminar com essa má fase é fazer aquilo que eu sempre fiz. Trabalhar e olhar para aquilo que é de positivo e trabalhar aquilo que são os nossos erros. Sobre a pressão, entendo o que diz, estou habituado a ela ao longo da minha vida toda. Para chegar à Champions League, Liga Europa, Sul-Americana, Champions Asiática, para chegar para ser campeão, tem que se andar debaixo de muita pressão sempre. Eu estou habituado a essa pressão. Agora, se me disser se às vezes essa pressão vai para além daquilo que é normal, ela pode ir para além daquilo que é normal, mas eu sempre eu sempre pus pressão a mim mesmo ao longo da minha vida. Por tanta pressão, eu sei que o futebol é assim: se nós estamos em segundo, há pressão para chegarmos a primeiro. Se nós empatamos, há pressão para ganharmos. Se nós estamos a 3 pontos, há pressão para diminuir a vantagem. Portanto, há sempre pressão. Eu acho que a pressão existe para toda a gente que está no futebol. Inclusive é para vocês que têm de fazer crónicas em muito pouco tempo e têm de pôr artigos no ar em muito pouco tempo. A pressão existe. Eu também existe para mim. Aceito-a e dou-me bem com ela. Oi, boa noite. Victoria Rodrigues, da RBS TV. O Grêmio tem no seu time o artilheiro do campeonato, né? Mas os últimos jogos têm tido dificuldade de criar jogadas e fazer com que a bola chegue na frente. Como que tu pensa em solucionar esse problema? Tu acha que faltam 10 no time? E como tu trabalha isso no dia a dia para melhorar isso e para o time também voltar a ganhar? Obrigado. O trabalho do dia a dia, não existe. Não posso dizer as coisas de outra forma. O trabalho do dia a dia é feito através de vídeo. Nós não conseguimos levar os jogadores com uma sequência de jogos como nós temos, e é uma sequência de jogos louca. Daqui a 2 dias já estamos a jogar outra vez. O que é que eu vou trabalhar daquilo que nós erramos hoje para o próximo jogo? Impossível. Tenho 2 dias para recuperar e para pôr uma equipa em campo outra vez, através do vídeo, que nós tentamos solucionar problemas. É muito atípica esta época, fundamentalmente para uma equipa que é nova. Nós temos 4 jogadores a jogar do 11 do ano passado. Okay? E construir uma equipa com 4 jogadores do 11 do ano passado, em que não tem tempo para treinar, em que não estão sedimentados os princípios ofensivos e defensivos, e pelo Amuso, mais perto do Vini, para tentar solucionar isso que acabou de dizer. Mas não treinámos. Nós mostramos em vídeo e no quadro aquilo que queríamos para o jogo, porque nós não temos. E voltamos a não ter. E eu compreendo tudo isso que vocês analisam e comentam, mas é vida mesmo muito, muito, muito difícil. Ainda por cima não houve pré-temporada. A temporada foi feita a jogar, com jogadores a chegar, com jogadores da academia a chegar ao elenco, com jogadores contratados, com jogadores a irem embora. É isso. É difícil, mas
Para se entender muitas das coisas é preciso ir lá bem no fundo, bem ao fundo. Mas eu sei que não interessa. Aquilo que eu estou a dizer é só para passar informação, porque eu não quero branquear nada. Os resultados que estão a dizer de uma vitória em 9 jogos existem e acabou. Não interessa, nem quem me está a ouvir lhe interessa minimamente aquilo que eu estou a dizer. O que interessa é se ganharmos ou perdemos. Agora, para mim, enquanto pessoa que toma conta de um projeto que se quer de crescimento do clube, para mim interessa-me saber muitas das coisas que acabei de dizer, porque senão ando a vaguear ao longo da época em função daquilo que se vai dizendo. Não, eu tenho a certeza daquilo que faço, tenho a certeza daquilo que quero, tenho a certeza do que o Grêmio quer, tenho a certeza daquilo que vai ser o Grêmio no futuro. E é sobre isso que eu trabalho. Professor Bruno Oliveira, Rádio Guaíba, no último jogo falávamos, né, sobre essa montagem do meio de campo, e com o Nardoni, com o Arthur, também com o Noriega, né, que era um meio campo que até então não tinha jogado junto. Queria saber do senhor se pode passar por aí a melhora que o Grêmio precisa de maneira mais rápida, porque a gente viu o Noriega hoje ter uma função um pouco diferente, jogar mais atrás, mais próximo dos zagueiros. Então queria ouvir do senhor essa mudança e o que o senhor achou desse meio de campo, que para muitos é considerado o ideal e até então não tinha jogado junto. Sim, a avaliação desse meio-campo num sistema de 4-3-3, portanto, uma linha de 4 é diferente da montagem desse meio-campo numa linha de 3. Neste caso, o meio-campo que foi formado por outros jogadores que não com o Noriega. O meio-campo foi formado por 2 homens na base, o Arthur e o Nardoni, e depois 2-10. Jogámos com 2-10, que foi o TT na primeira parte, juntamente com a Amuso, e depois o Enamorado na segunda. Eu já tive trabalho sobre ela há um mês atrás. Só que os jogos sucederam-se e as coisas para integrar outra vez... É um momento sensível, largar um sistema e incorporar outro sem trabalho que seja de 4 ou 5 dias. Eu queria ao menos 4 ou 5 dias, mas não, fomos a vídeo, fomos no quadro e montámos aquilo que nós achámos que era bom hoje para o Internacional, para o jogo do Grenal. Mas nós com esses jogadores podemos jogar assim, como podemos também jogar da outra forma, mas da outra forma não vamos ter tantos jogadores a apoiar o Carlos. E neste caso, o jogo foi muito lutado e não permitiu uma fluidez de jogo que nos levasse a essa presença mais efetiva desses 2 homens junto do Carlos Vinícius. Mas eu gosto deles, gosto desse meio campo. Como gosto de outros, o Noriega pode sair e entrar o Pérez, pode sair o Nardoni e entrar o Dodi, pode sair o Mac entrar no lugar, ou o Monsalvo entrar no lugar do Arthur, pronto, pode-se fazer uma conjugação, mas gostei da consistência que eles deram à equipa. Professor, aqui embaixo, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Lá na entrevista em Montevidéu, o Antônio Dutra Júnior, que concedeu entrevista após o senhor, vice de futebol do clube, não respondeu com tanta firmeza assim quando perguntado sobre o trabalho do senhor. Eu queria ouvir de você se o senhor se sente prestigiado nesse momento pela direção, o que a direção lhe passa em relação à continuidade do seu trabalho e até quando esse projeto que o senhor fala tanto e a direção fala tanto vai se sustentar sem que os resultados baseiem esse trabalho que está sendo construído? Todos os projetos se sustentam em resultados. Esses resultados, eu sei que o imediatismo da sociedade e aquilo que o senhor quer também e que todos os gremistas querem é resultados imediatos. Não há hipótese. Resultados imediatos não há hipótese. Nenhuma casa cresce em 15 dias ou um mês e vai lá gente viver dentro e não há hipótese. O projeto demora tempo a fazer. Eu sei que queria toda a gente que fosse diferente. Eu também quero que seja diferente. Eu também quero resultados. Mas não existe isso. Por muito que vocês vendam a ideia de que o Grêmio está pronto para conquistar resultados, vitórias, o Grêmio não está pronto para isso. Acabou. Já disse isso várias vezes e volto a reafirmá-lo. Agora, se há alguém que consiga fazer isso, pois encontrem-se alguém. Agora, sobre aquilo que é a pressão sobre mim e sobre o sustentar, eu sustento-me muito no meu trabalho e naquilo que faço todos os dias com os meus jogadores. Agora, a administração sempre senti o conforto dela, sempre na pessoa também do Sr. António Dutra. E não vou pôr em causa sequer, mas é uma coisa que ao longo da minha vida eu não me preocupei com se está sustentado ou não, senão já tinha caído há muito tempo daquilo que é a minha marca
determinação, resiliência, agarrar e abraçar todos os desafios que tenho pela frente. Essa é a minha marca. E sabem que é a minha marca. Não funciona de forma diferente, nem quero saber de pressão. Mas não quero mesmo, não é, mas estás aí a armar. Não. 64 anos, 30 anos de treinadora, saber de pressão. O que eu quero saber é se nós jogamos bem, se jogamos mal, quem tiro, quem meto, até o último segundo da minha estada no clube. Nada mais me preocupa, nada. Aquilo que eu mais quero é ver a torcida feliz. E sei que os resultados são decisivos para ver a torcida feliz. Mas há outra coisa que faz a torcida feliz. É ver que os jogadores se entregam por completo àquilo que é uma missão em campo e lutam pelos 3 pontos até o último segundo. E hoje não atingimos o nosso objetivo, em termos de pontuais. Mas entregamos por completo ao jogo. E isso é algo que também sustenta os projetos. Eu sei exatamente o que você quer que eu diga, mas eu não sinto. E só digo o que eu sinto. Não digo nada para além daquilo que eu sinto. Tá? Obrigado. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O senhor já sabe que esse jogo, Grenal, é o nosso grande clássico, é o grande jogo desse estado. E eu, pelo menos, percebi, logo depois que terminou a partida, que muita gente ficou insatisfeita com a qualidade do jogo. E eu não estou falando de parte tática, de estratégia dos técnicos, mas de questões de erros individuais de jogadores, tecnicamente mesmo, né? Não sei se o senhor concorda, e se o senhor concorda, na sua avaliação, por quê? Por se tratar de um clássico, onde o jogo é mais disputado, ou teria algum outro motivo? Eu estou de acordo consigo. O jogo não foi bem jogado. O jogo quando a energia que teve, merecia um jogo mais bem jogado. Foi muito de duelos, foi muito erro individual devido às pressões que as equipas colocaram uma na outra, e eu acho que isso levou a erros técnicos. O jogo nunca foi muito pausado, nunca foi muito fluido, ele quebrava aqui, quebrava ali, e nenhum jogo com quebras permanentes consegue ser um jogo bonito. E por muito que queiramos dar paz ao jogo, o jogo nunca tem paz, porque o jogo está debaixo de uma pressão constante. Acho que é por isso que o jogo não é bom. Boa noite, Luiz Castro. Daniel Vidal, do canal do Farid Germano Filho. Luiz Castro, o TT não vem apresentando assim, uma regularidade de decisão, né, de fazer gols ou dar assistências. Tem ficado também muito na reserva, agora ficou mais de titular nesses últimos 2 jogos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o desempenho do TT até agora, o que pode estar acontecendo para ele talvez não estar sendo tão decisivo quanto se esperava dele pela contratação e etc. Obrigado. O TT pode render mais, como alguns jogadores dentro da equipa podem render mais. E o TT também pode fazer. Um jogador que tem Champions League com ele, que é considerado o melhor jogador da Grécia o ano passado, que já tem dentro dele um conjunto, uma experiência larga de jogos importantes. É um jogador que tem potencial para fazer mais do que ele está a fazer. Eu espero que ele rapidamente chegue à forma, porque nós não podemos desistir de um jogador que investimos dinheiro para o trazer. Nós não podemos agarrar num ativo e colocá-lo de lado, e não, a nossa obrigação é todos os ativos que chegam ao clube, nós fazê-los render, sem prejuízo da equipa. Hoje, claramente, foi ao olhar para aquilo que era o jogo interior que nós necessitávamos dos pontas virem fazer dentro. Nós achamos que o TT é um jogador com um pouco mais de potencial que o Enamorado para jogar dentro. O Enamorado é um jogador com mais potencial para jogar fora. Portanto, perante isso, optámos pelo TT e esperávamos do TT uma prestação boa. Ele vai certamente encontrar a paz dele. Todos os jogadores, como sabem, nas situações quando não se ganha, ficam debaixo de alguma pressão. E espero que rapidamente ele encontre o caminho certo. Não vamos desistir dele, nem de nenhum. Luiz Castro, tudo bem? Boa noite. Gustavo Berton, ESPN. O senhor falou dos resultados, né, que é muito difícil conseguir resultados a curto prazo, né, com o trabalho começando, e é verdade, mas resultados ruins acumulados no Campeonato Brasileiro podem custar caro lá na frente. E o senhor já mudou o time, o senhor já fez testes, hoje o senhor colocou um tripé de volantes que muita gente queria. Lá no Uruguai, o senhor falou da parte anímica dos jogadores. O que dá para fazer mais para o Grêmio encontrar os resultados, para que o Grêmio não pague esse preço lá na frente? O que dá para fazer agora para que os resultados comecem a aparecer? Como eu lhe disse, eu faço as análises mais fundas para poder responder àquilo que me vão perguntando. E a análise mais funda nós tivemos que... vocês
têm destacado muito os 9 jogos em que tivemos agora e que tivemos só uma única vitória, mas na altura que nós tivemos 11 jogos sem perder, não ouvi muita gente a falar. Eu não percebo como é, sinceramente, estou a falar coração aberto, eu não percebo como não se valorizam 11 jogos num país como é o Brasil, como tem competições tão apertadas e jogos tão difíceis, e depois já se consegue valorizar aquele lado mais negativo. Mas ok, eu percebo, o mundo consome sangue e então tem que se arranjar sangue para vender ao mundo. Sabemos todos isso. Agora, o entra e sai, isto começou a acontecer mais quando tivemos que começar a gerir a equipa. Nós tivemos esses 11 jogos quase sempre com o mesmo 11. Tira um, mete outro, mas fomos andando ali com um 11 muito estável. Fundamentalmente a partir de determinado momento. Sabíamos nós que a partir do momento que nós não temos uma pré-temporada, sabemos que a equipa vai oscilar perante isso. E só o tempo vai dar o equilíbrio à equipa e o balanço à equipa para ela se aguentar como nós esperamos que ela se aguente. Respondo da mesma forma com que abri a coletiva. O tempo é decisivo, só que nós treinadores compramos o tempo com resultados. E nós sabemos disso. Por isso é que andamos muito atrás deles e nos dedicamos tanto ao trabalho para os obter. Agora, podia aqui dar um conjunto de exemplos de construções, mesmo comigo, com experiência comigo, não vou fazer, porque mais uma vez eu acho que ao dizer algumas coisas parece que eu estou a tentar lavar a face. Não quero lavar a face. Eu quero assumir todos os resultados que o Grêmio teve até hoje. Fundamentalmente os negativos. Sim, assumo, por completo. Agora aqui que isso leva ou não leva, não sei. Uma coisa eu sei. Estou a dar o meu máximo, como sempre fiz até durante a minha carreira. Portanto, é o que me resta fazer, dar o meu máximo. E vou continuar a dá-lo. E determinado. E sei que as coisas vão dar certo. Vão dar certo. Vão dar certo como sempre deram certo. Vão dar certo. Agora, pode demorar mais tempo, menos tempo, ok. No caminho pode acontecer alguma coisa, mas isso, meu amigo, já não está nas minhas mãos. Marcos Souza, repórter do Jornal Zero Hora. Luiz, queria questionar ao senhor, nesse momento de instabilidade, normalmente, e o Grêmio é uma equipe que tem muitos jovens, né, uma defesa com Vieri e Gustavo Martins, a importância de ter um jogador como o Everton ali, hoje teve uma participação decisiva naquela defesa do primeiro tempo, evitou ali que o Inter largasse em vantagem na chance do Borré. Eu queria saber se esse é o tipo de jogador que daqui a pouco pode virar pilar para sustentar esse momento de instabilidade, tentar garantir que as oscilações não aconteçam tanto dentro da partida. Ele, Arthur, Brett White, Carlos Vinícius, se esses são jogadores que podem sustentar e tentar controlar um pouquinho esse momento de oscilação do time. Ele teve uma defesa muito importante no jogo, mas o Rocher também teve. Tivemos uma oportunidade claríssima, em que depois na recarga cabeceamos por cima. Também a tivemos. Não tivemos tanto volume como eles, mas tivemos também essa oportunidade. Claro que um jogador como o Everton nós fomos contratar para trazer mesmo isso à equipa. E ele está a responder de forma positiva a tudo aquilo que nós esperamos dele. Quando o fomos buscar sabíamos que era um líder, era um jogador cheio de títulos, era um jogador que emprestava experiência à equipa, era um jogador que conseguia comunicar com a linha defensiva, que ia ter, à partida, dentro dela, muitos jogadores vindos da base, como tem, e que precisa de uma voz de comando por trás dele. Muitas vezes essa voz de comando está dentro da própria linha, neste caso está por trás da linha, e ele está a desempenhar bem a função. Mister, aqui à sua esquerda, Bruno Abchecker, Rádio Imortal. O Grêmio vem de 2 jogos horrorosos e hoje mais um. E eu queria lhe questionar, porque aqui na coletiva hoje o senhor disse que o senhor só pode falar sobre o que o senhor sente. O que o senhor está sentindo nesse momento? Nessa instabilidade, nessa microcrise, digamos assim, desse recorte de 3 jogos muito ruins do Grêmio. Porque houve a partida contra o Palmeiras, apesar da derrota, um rendimento razoável da equipe, até aceitável, mas desses últimos 3 jogos muito ruins da equipe, o que o senhor está sentindo? Você está a dizer que o jogo de hoje foi horroroso? Sim. Sim? Pois, na minha opinião, não foi. Foi um nível muito diferente dos 2 últimos. Eu não consigo colocar no mesmo pacote aquilo que o senhor está a conseguir pôr. Eu não coloco um Grenal com esta intensidade, com esta energia dentro do campo, eu não consigo colocar. Consigo dizer que houve erros individuais que provocaram alguns momentos de instabilidade ao longo do jogo, mas daí a denominá-lo por isso, acho que é uma falta de respeito
da minha parte, colar-me à sua opinião. Acho que é uma falta de respeito dizer que o jogo foi horroroso, até porque os jogadores, ao darem o melhor deles e a entrega deles, uma energia muito forte dentro do campo, em que roubaram espaço uns aos outros, muitas vezes aquilo que se olha para o campo é um momento ofensivo. Está-se habituado e muita gente está habituada a isso, é olhando na televisão e onde anda a bola é onde nós olhamos. Se olharmos mais fundo, vemos alguma riqueza dentro do jogo que não é detectada aos olhos mais comuns. Mas nós que estamos a trabalhar no futebol somos obrigados a olhar. Por isso, nos outros, sim, houve descoordenações, houve um conjunto de coisas que nos levaram a um resultado muito mau. Hoje não é o resultado que queríamos, mas é um jogo que fica acima dos últimos dois. Aquilo que disse-me que... O que eu estou sentindo? Estou sentindo que é um trabalho duro, é um trabalho difícil. Estou a sentir que cada dia que de manhã no treino é mais um dia em que tenho de analisar o jogo, tenho de preparar vídeo, tenho de preparar o próximo jogo, que é um trabalho muito duro, é muito duro mesmo. 17 jogos em dois meses, numa situação em que nós nos encontramos com os resultados estão aquém daquilo que nós, é o trabalho que eles fazem diariamente. Sinto-me motivado, muito motivado, um sentimento de motivação, determinação, mas gostaria de estar com no mínimo, mais 3 ou 4 pontos. E esses 3 ou 4 pontos seriam bastante importantes na tabela, sabendo que o campeonato é um campeonato muito apertado e nós olhando para o não somos só nós, estamos apertados. Meia tabela anda sempre apertada, não há descanso. Normalmente o campeonato brasileiro, do 8º, 9º para baixo, anda tudo apertado. Tudo junto ali, 2 pontos e já é um grande campeonato. E agora de menos 3 pontos já é um campeonato péssimo, anda muito assim, é muito volátil. Luiz, aqui, Eduardo Picão, da Bajé TV. Sim, Eduardo. Desde as finais ali do Campeonato Gaúcho, você vinha colocando uma ideia que a gente já tinha falado em outras coletivas. Hoje você desmanchou ela, colocou um time bem diferente. Essa ideia é você desmanchando aquela ideia anterior para começar essa nova, com uma saída de 3, os alas espetados, os pontas vindo para o meio, fazendo essa função de 10 que você falou? Ou é uma ideia só para o clássico Grenal, pontual, e você já deve voltar com a ideia anterior já para o próximo jogo? A ideia é a mesma. 4-3-3 ou 3-5-2, ou podemos partir em esquemas táticos diferentes, como já fui questionado. Mas não tem um esquema tático diferente daquele que está a jogar, mas que equipa é esta? Não tem. Quando apresentamos, então, mas agora mudou, largou a ideia. Não. Há diferentes estruturas táticas, estruturas de jogo, que representam a mesma ideia. A ideia é circularmos uma bola desde trás, chegarmos juntos à frente, após perda pressionarmos, montarmos uma pressão à frente, estejamos nós a jogar em 4-3-3, ou estejamos nós a jogar em 3-5-2 ou em 3-4-3. A ideia é a mesma, a nossa ideia de jogo continua a ser a mesma. Jogo construído por trás, chegada com à frente, juntos, defender juntos, reagir à perda, variação de corredor. Agora, numa estrutura de 3-4-3, com os laterais projetados, normalmente as profundidades são dadas pelas laterais e não pelos pontas. Mas a ideia mesmo é fazer chegar a bola lá, quando fechar, rodar o jogo ao lado contrário. Portanto, não abandonei ideia nenhuma. Mudei de estrutura, não em função do jogo de hoje, mas em função do momento que estávamos a ter com pouca chegada à frente, através do corredor central, colocando os pontas no corredor central para um apoio mais efetivo ao Carlos Vinícius. O jogo não demonstrou tanto isso, porque o jogo foi muito pegado, foi muita redução de espaço e não nos permitiu essa fluidez. O adversário também teve mérito da forma como defendeu, assim como nós tivemos um jogo com muito poucas oportunidades de gol. É uma estrutura que pode aparecer mais vezes ao longo do campeonato e das provas que estamos a disputar. Podemos chegar, sim, com essa estrutura mais vezes. Obrigado, Agora sim, pessoal, o presidente já atende vocês aqui. Do técnico Luiz Castro. Daqui a pouquinho o Odorico Roman vem aqui na sala de entrevistas coletivas do estádio Beira-Rio para conceder a sua entrevista coletiva. Então, quando o Odorico Roman vier, presidente, chamo novamente.
Perfeito, esse é o Debate Bola na Rádio Grenal, 23 horas mais 21 minutos, 11h21 da noite, 21 graus a temperatura, e enquanto não vem os próximos representantes do Grêmio para a entrevista coletiva, Léo Oberher, linha abertíssima, chegando alguém, só interromper aqui o homem, a pessoa ou quem estiver falando, sem milindre nenhum. Serginho Schiller, havíamos começado ali, eu havia iniciado uma pergunta, e citei alguns ex-atacantes, ex-centroavantes do Grêmio para fazer não um comparativo, mas para trazer para esse momento do Grêmio, né? Onde há 3 jogos não faz gol o ataque do Grêmio. Em se tratando destes jogadores, deste quilate atual do Grêmio, Sérgio Schiller, é pouco demais. É pouco demais. E aí, eu tenho certeza absoluta, Serginho Schiller, que não é pela falta de qualidade destes jogadores. Talvez possa ser a formação, talvez possa ser o mental, mas qualidade Carlos Vinícius tem, Amuzu tem, Enamorado tem, afinal custaram uma grana alta e não estão entregando. Na visão do Sérgio Schiller, o que é? O que falta, Serginho? Eu acho que talvez seja o emocional mesmo, Pedro. Possa estar afetando. Odorico, presidente Odorico Roman agora dentro da sala daqui a pouco, e então. vai conceder então a sua entrevista coletiva o presidente do Grêmio, Odorico Roman, em 5, 4, 3, 2, 1. Presidente, Rafael Copete, 2 toques e estou na área. Presidente, o treinador Luiz Castro foi muito transparente no que ele falou, que o calendário apertado faz com que o trabalho não aconteça. Devido ao número frequente de jogos, não há tempo para treinar, não há tempo para estudar, tudo é feito por vídeo. Eu pergunto para o senhor, o treinamento comportamental dos atletas, o perfil comportamental dos atletas, aqueles que fazem eles agirem dentro de campo, como o próprio treinador disse aqui algumas vezes, que é o mental que ativa os outros 3. Este trabalho está sendo feito no Grêmio para que o Grêmio possa obter melhores resultados do que vem obtendo? Obrigado. Bem, boa noite. O Grêmio tem uma equipe completa de profissionais que atende em todas as áreas, inclusive na área mental dos atletas, eles são assistidos, sim. Presidente Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, até agora o Grêmio na temporada teve o título do Campeonato Gaúcho, mas no Campeonato Brasileiro ainda não está, né, na posição que imaginava. Na Copa Sul-Americana a estreia não foi boa. Na sua avaliação, no que vem pela frente em termos de janela, o Grêmio vai ter que fazer muita coisa para conseguir chegar nos seus objetivos na temporada. O Grêmio tem capacidade financeira, por exemplo, para na próxima janela conseguir investir mais, ou com este grupo é possível melhorar nessas 2 competições, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana? Gabardo, eu vejo claramente uma dissonância quando se avalia o Grêmio, quando se cobra o Grêmio, porque de um lado nós sabemos que assumimos um clube com uma situação difícil, uma situação que precisa ser reconstruída, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista do futebol do Grêmio, que nós estamos reconstruindo também o futebol do Grêmio. E eu vejo, de um lado, se diz que o Grêmio está com problemas administrativos, financeiros, que precisa corrigir e que isso é urgente. De outro lado, se cobra resultados no campo. Então, nós temos muita tranquilidade para dizer que nós sabemos muito bem aonde nós queremos chegar durante a gestão e nós sabemos muito bem que este ano é um ano de travessia. Eu tenho referido isso. O Grêmio está trabalhando para montar um time competitivo e o Grêmio está trabalhando para recolocar o clube em condições de investimento. Então, fizemos contratações pontuais no início do ano, tivemos um trabalho muito duro e muito forte de reformulação do elenco, vocês acompanharam, não vou repetir números aqui, mas a situação é esta, nós temos muita consciência do que nós podemos fazer este ano, do que nós queremos fazer este ano e do que nós vamos fazer este ano. Este ano, a torcida do Grêmio, eu peço que entenda isso, é um ano de travessia, vou repetir, e vou aproveitar que eu referi a torcida, tenho recebido manifestações de descontentamento, eu quero dizer para a torcida do Grêmio que na dificuldade é que se ajuda. Se o time estivesse ganhando tudo, é muito fácil torcer, se associar.
No momento de dificuldade é que nós precisamos do apoio efetivo do torcedor do Grêmio. E é isso que eu peço ao torcedor, apoie o time, vá à arena, quem puder se associar, se associe, que nós vamos sim levar o Grêmio de volta ao caminho que o Grêmio sempre trilhou de ser um time. Tudo bem? Boa noite, presidente. Aqui Nicole Ovic, do canal Nicole Ovic, Diego Rossi, repórter. Não posso deixar de lhe perguntar sobre uma questão administrativa, pois hoje é dia 11 de abril, nós ainda não temos o patrocínio Master. Se o senhor puder atualizar, por favor, como está essa situação. Obrigada. Bem, nós temos falado já muitas vezes sobre isso, tivemos esse percalço inesperado, e é preciso entender que as empresas, as grandes empresas, que são as empresas que podem ser patrocinadoras de clubes no Brasil, da Série A, são empresas que têm orçamento e que fazem orçamento no ano anterior. Qualquer empresa que se preze, ela faz orçamento de 2026 e 2025. E, normalmente, essas empresas fecham os orçamentos em outubro. Tratar com uma empresa de porte para pedir a ela que patrocine o Grêmio, que abra no seu orçamento uma verba de 40, 50, 60 milhões de reais, não é uma tarefa simples. É uma tarefa que exige muita negociação, muita conversa e decisões que, às vezes, não dependem de uma pessoa. São decisões da direção da empresa, são decisões muitas vezes que nem são tomadas no Brasil. Então, nós estamos trabalhando e nós vamos sim obter um patrocinador master para o Grêmio, e mais do que isso, nós vamos obter mais patrocinadores para outras propriedades que o Grêmio tem, só que as dificuldades que eu falei são essas. Mas estamos trabalhando e vamos chegar lá. Presidente, boa noite. Leonardo Oberher, Rádio Grenal. Agora há pouco o senhor pediu paciência para o torcedor por ser um ano de austeridade, por ser um ano de transição, pensando em 2027. Mas quando o torcedor olha para o elenco e vê o investimento feito para comprar o Léo Pérez, o Nardoni, o TT, jogadores que juntos aí somam uma cifra bastante alta, como dizer para o torcedor que mesmo com estes investimentos o torcedor precisa ter calma, apoiar, porque é um momento de transição? Bem, como eu disse, nós temos objetivos e traçamos um plano para atravessar 2026. E nós fizemos esses investimentos porque nós não queríamos correr o risco de ver o Grêmio em dificuldades na tabela. Esse foi o motivo, muito consciente e muito determinado que fizemos. Então, no futebol, não queremos o Grêmio em dificuldades. Na parte financeira, nós vamos buscar os recursos necessários, estamos buscando para fazer frente às necessidades, enfim, financeiras do Grêmio. Então, para mim, pelo menos, e para a nossa gestão, para o Conselho de Administração, isso é muito claro. Presidente Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Dentro ainda dessa fala do senhor de que é um ano de transição para o Grêmio, qual é a avaliação que é feita até então do trabalho da comissão técnica? A direção entende que, por conta dessas condições do ano do Grêmio, daqui a pouco não ser por uma disputa direta por títulos, o trabalho está andando como a direção esperava, presidente? De certa forma, eu posso dizer que sim, porque nós não escolhemos o Luiz Castro por acaso. Nós temos um projeto que, em primeiro lugar, era de ter um treinador com capacidade para montar um time competitivo e, por outro lado, dentro das dificuldades que nós sabíamos que iríamos encontrar, nós precisávamos um treinador que tivesse condições de agregar jovens valores da base e trazer para o profissional, trabalhar os jogadores, dar tranquilidade e fazer com que esses jogadores se inserissem no elenco do Grêmio com resultados e com capacidade de ajudar o grupo. Então, o Luiz Castro foi trazido não por ser o Luiz Castro, mas pelo trabalho que ele já fez e pelo trabalho que ele pode fazer. Então, é uma convicção da direção, é um projeto que segue durante a nossa gestão, seguirá durante a nossa gestão, e o nome para conduzir o futebol é Luiz Castro. Presidente, que à sua esquerda, Leonardo Sonda, Rádio Bandeirantes. Diante dessa sua última resposta, eu lhe pergunto sobre até quando o senhor pretende manter esse projeto, mesmo ainda sem resultados. O senhor pode garantir que não vai ceder a pressões da torcida, do conselho, da imprensa, e vai manter o trabalho do Luiz Castro, mesmo em caso dos resultados ruins continuarem? Bem, quais resultados? Eu falei que nós temos objetivos muito claros para esse ano
E os objetivos, no início da minha fala, lá atrás, eu disse que nós sabemos muito bem o que é possível fazer este ano, que é um ano, vou repetir, é um ano de travessia que o Grêmio precisa fazer. E, para nós, eu nunca prometi que em 2026 o Grêmio disputaria títulos, embora eu tenha ouvido algumas pessoas dizer isso, mas eu nunca falei que em 2026 o Grêmio disputaria títulos ou ganharia títulos. Se, eventualmente, se dentro de uma competição, porque futebol, como se diz, é uma caixinha de surpresas. Futebol, às vezes, um time encaixa em uma determinada competição e começa a ganhar e não para mais. Se acontecer isso, muito bem. Mas nós temos no nosso planejamento muito claro o que nós precisamos fazer no futebol do Grêmio, que já começamos a fazer e já avançamos bastante, e o que nós precisamos fazer do ponto de vista administrativo. Do meu ponto de vista, os resultados que nós estamos obtendo estão dentro do que nós pensamos, principalmente dentro do ponto de vista financeiro. Estamos buscando soluções para, repito, no momento adequado, o Grêmio ter novamente capacidade de investimento, e aí sim o Grêmio pensar em fazer frente às grandes e maiores equipes do Brasil. Presidente aqui, Diego Torbes, Bola VIP Brasil. Presidente, dentro dessa readequação financeira que o senhor tem comentado, o senhor falou, dessa transição do ano, o Grêmio tem hoje a quarta maior folha dos clubes da Série A. Claro que as decisões para um clube do tamanho do Grêmio não são do dia para a noite, de um dia para o outro, né? Você já deve ter um planejamento do segundo semestre ou então alguma conversa para o restante do ano. O Grêmio planeja segurar um pouco mais os investimentos para o segundo semestre, diminuir um pouco a folha, ou o Grêmio vai investir nessas posições que estão carentes hoje? Qual o planejamento que vocês têm do ponto de vista financeiro para o clube? De novo, Torbes, as pessoas, alguns dizem que o Grêmio já gastou demais e, por outro lado, que o Grêmio tem que contratar mais. Então, vocês vejam que é uma equação difícil, e não só uma equação difícil, eu repito, há uma dissonância nos discursos. Nós vamos contratar se houver absoluta necessidade. Eu não vou prometer para a torcida aqui que é o que o Grêmio vai fazer novas contratações de vulto, até porque eu não costumo vender ilusões. Eu sempre falei a realidade que o Grêmio está passando. Então, vamos buscar em posições onde houver necessidade, buscar reposição, mas sempre pensando que o investimento que nós fizemos no início do ano foi um investimento bastante, eu diria até, não diria, foi um investimento grande e deixamos assim.